was just Leonard and Robson and I about, well, there's a in Brazil, that's kind of one of the concerns with evangelicals now. They call the coaching theology or coach theology. Does that sound familiar to you here? Because we don't use that terminology. They're using an English term, but we don't hear it here, right? I mean, have you heard that before? Oh, like a cult of personality? Well, it is. I mean, coaching, like coach, like a football coach. Oh, a coach. Yeah, like Yeah, coach. Okay, yeah. coaching theology, they call it Okay. in Brazil. Tô explicando para ele que é o coaching theology. It's Mhm. it's from America, but they call it coaching. It's, well, I think in America, just the way we call it, that's how we call it. We call self help. How Mhm. uh, is it self help that we call it self help gospel, or you know? Yeah. Yes. Sounds so like you're gonna coach yourself up like a coach Yeah, would. Mhm. Sure. exactly. So it's what they call coaching is the self help gospel. The the positive. So the pastors don't preach the Bible; they preach, 7 ways to be a better husband, 7 ways Yeah. to. Yeah. So they call it coaching, and because of social media, you have those personality guys like they go together here too, right? I mean, so I call it commercial churches. No doubt. Yeah, they do very well. The music, the hosting, you know the statics of the thing. They water down the gospel to a very light, and purposeful for your life kind of. Is more an application with no word. Like the preacher, from introduction to end, there's just applications of whatever, and the Bible becomes an illustration of some sort, not the origin of the preaching, not the base. But you know what I'm saying. So that this is very, it's a concern for them. They talk about that all the time there. Eu só estava explicando para ele o que que é a teologia coaching. Nos Estados Unidos, o coaching é teologia da autoajuda. Acho que é mais essa. Is that how we classify here the self-help? Those churches. Is that the theology? What is the name, the kind of tag that we put on those churches, Ryan? I think what you said is it's a little bit of all of those things. To me, it's just consumeristic Christianity. What can God do for me? Basically, is Yeah, what it is. yeah. Yeah. But do we have like, has theology already classified it? Because I'm sure they will. In Brazil, they are classifying as coach theology. That's what they Yeah, this I think probably what you said. The self help methodology is probably the closest thing we have to that. Yeah. Nos Estados Unidos é isso mesmo, é autoajuda. But we don't call it theology. No, we don't call it. It's Not, devoid of theology. I mean, I guess it's a version of theology. It's just not one that we like. We yeah, don't. a gente não chama nos Estados Unidos teologia da autoajuda. Ainda no Brasil tá mais classificado assim, né? It's interesting because over there they name it. You understand what I'm saying? It's they already call it a theology of coaching theology. I was Like like, the proponents of it or the opponents. what do you The, mean? I mean, it's the the people who support it or those who don't support no, the ones that want. I think it's the opponents. Quem é que chama teologia coaching? São os próprios da teologia, pastores da teologia coach, ou é o pessoal que se opõe a eles que está chamando teologia coach? A pergunta. Eles Quem- se chamam de coach. Yeah, they call themselves coaches. Viu, pastor Jairo? E a maioria deles, eles não usam púlpito, eles usam tipo uma bancada diferente, com um copo d'água em cima, ou um Yeah, they don't tambor, use pulpits. Is like, but that's ou um isso nos tambor. Estados Unidos até a igreja batista não está usando tanto púlpito, não.
you know. Aham. Mas I think maybe this is my take also because that actually expanded in the main cities, Ryan. Isso aí cresceu mais nas nas igrejas do interior, né? Das cidades grandes, né? So my take, it's probably you remember I was a coach for the convention, like church planning coaching. Remember that stuff that they asked me to be because I was a church planner, and Sure. so they wanted to. That was this coaching strategy for church planning and growth. Teve um momento que até na Convenção Batista a gente estava usando coaching para ajudar a plantar a igreja. But that coaching is very corporate, very secular strategy, trying to apply that in church planning, church growth. It has nothing to do with theology. It's just I mean, everything has to do with theology at the end, but mas isso a convenção usava para tentar melhorar o desempenho dos plantadores de igreja, missionários e tal. So at some point that got to Brazil, and this was money driven. Isso chegou no Brasil e é um negócio que era de grana. Essas companhias estavam fazendo os cursos por dinheiro bem caro. It was very expensive to get the coaching degrees and all that. Are you familiar with that, Ryan, at all? The coach, Say that last part again. like you have degrees of coaching, you have to pay for to get your whatever license they call it, Oh, I absolutely. I mean, I agree. I mean, I think as I understand coaching in America, especially in church life, it seems to have more of a positive connotation, like mentoring or disciple making. Aqui nos Estados Unidos, o coaching era uma coisa positiva, né? Que tem a ver com discipulado e mentoria, né? But it became a business. Yeah. Oh, yeah. I think it's been exploited. I think you're right. Yeah. Se tornou um negócio. I'm saying because I saw a lot of young preachers in Brazil spending like several thousands of dollars. This is in the big centers. So they would have the title of coaches. And that was kind of the thing. No Brasil, eu vi gente gastando milhares de reais para ser coach, jovens aí, né, pastores, só para poder ser o coach. So it was kind of a trend. And now I think they understood somehow. I think they understood basically what it is. It's a non-denominational church. They understood the power that they have. And it's kind of it's a combination of things like media, social media power, YouTube, independence of tradition and churches and denomination. So I think in Brazil, they just found that out like in the last 10, 15 years. Does it make sense? So it all blended into some kind of hype church, and the theology is very whatever, that's what I think. Eu acho que no Brasil foi uma combinação de coisas. Por exemplo, esse pessoal acabou descobrindo a igreja não denominacional, uma igreja mais livre da denominação, né? Aí com o YouTube, com a mídia social, acabou gerando igrejas independentes nos centros maiores urbanos, né? So it's really like a trend, is those cool pastors, that take up the stage, and I think that's what we are seeing. And they are very influential. They are not that many, I guess. Eles não são tantos assim, né, gente? Não é. But they are influential because they are in social media. Mhm. I don't know. I'm just trying to draw a picture so you can understand because they refer to that all the time. Yeah, that's really interesting. But I mean, it's just the classic view. It's a worldly view of church, right? We're gonna get a big personality on stage, and he's gonna make us feel good. In America, we have Joel Osteen and those types, that are Yeah. they're essentially rhetoricians, but they're not really preachers of God's word.
A gente nos Estados Unidos tem isso há mais tempo. Yeah. Então, eu acho que é o cara que sobe no palco, né? E que ele é uma personalidade, ele prega algo que te faz sentir bem. In Brazil, it's kind of the picture like Joe Austin. We have that, but it's like Pentecostalism, you know? Mhm. Não, eu tô falando que no Brasil a gente tem isso, mas é meio as visões, o pessoal pentecostal, né? Agora não é pentecostal. It's not a Pentecostal anymore. Like Joe Austin probably is a little bit. He's not like Benny Hinn, right? But he is. Not that far off. Yeah. Yeah. I don't know. Maybe what do you have in Oklahoma? Like, I think that's a bad example. Maybe I'm wrong. I'm sorry if I'm We, gonna. we, we We have have. life, which is often criticized as, I not, would refer to that church, yeah. Rochelle. Exactly. That's what I think. It's a perfect example. You know. Yeah. It started here and, he's a great speaker, but I think he knows that most of his people are coming not necessarily for theological depth. They're coming, to get a little bit of Jesus and go about their week. And so I think they kind of understand that. And Eu aqui no, na cidade que o professor Ryan está, em Oklahoma City, né? Foi a origem da igreja Life, que é o Groeschel. And he has been influential in South America. Ele está sendo influente na América do Sul também. Ele chama Craig Groeschel. E ele falou assim, ele acha, do you know him, right? I don't know him personally, but I mean, I think he's a great speaker. And Ele I é think um grande, eu não conheço ele pessoalmente, mas ele é um grande orador, né? and I think their model is very targeted to people who are not really interested to theological steak. They want theological milk. O alvo deles é pessoas que não querem o bife, né, da teologia, mas quer o leitinho, né? Pessoas and they go on forever, right? With this light theology. Eles vão para sempre com a sua. Ele é o fundador da Bible App, do aplicativo da Bíblia. A igreja, aquele aplicativo marronzinho, não sei se vocês usam aí. I'm saying that they are the ones that provide the Bible Yeah, app. they've obviously done amazing, great things for God. So it's kind of hard to criticize them. But we know that we have people that attend smaller churches like mine that will say we came because we wanted to learn the Bible. We had a great experience at Life Church, but we weren't learning the Bible there. Right. A gente tem pessoas, por exemplo, que vêm para minha igreja, né, que é uma igreja menor do que a dele. A igreja dele, they have like 47 campuses, ou campi. Eles Yeah, têm 47 campos nos Estados Unidos. they're really Aí ele tá, e tem gente que. Porque o Ryan, ele é da mesma cidade ali, né? Oklahoma City, é onde começou essa igreja live. E tem gente que vem para a igreja dele e fala: a gente teve uma experiência boa na live, mas a gente queria coisa mais sólida, né? I don't know, man. It's. Like you, I do have some mixed feelings about it. I actually know a little about that because we have one that's really close here, and so they crave for professional musicians. So I played there actually a few times because I didn't know it. They just asked me, and I just went. And one of my sons actually was playing there, yeah. and I didn't know anything about it, you know. And just by hearing the messages, it's like. Self help. Yeah. No, I mean he's a great. You know what? He could be a great evangelist because he when he does the invitation, he nails it. He's a Yeah. he nails the invitation. If you see him doing an invitation, he nails it. Finally, like but the preaching is really watered down. Eu Yeah. tô falando, tem uma igreja live aqui perto aí porque eles procuram músicos profissionais, né? Aí os meninos têm um relacionamento lá e tudo, e a igreja tem muito disso, mas o Craig Rochelle, ele quando ele faz o apelo, ele é perfeito.
Mas a pregação dele, ele é maromba, and he's a gym guy, right? He works out, so he's all fit, and it's almost like the American dream in church. É o Yeah, sonho americano dentro da igreja. it's like a perfect picture of, you know, Success. yeah, it's a good way. And I think it's very, he's physically attractive. And I think all of that is attractive to the masses, right? I could be that. I can, É. yeah. Ele é maromba, então ele é fisicamente atraente, né? E ele é bom orador, então é uma figura de sucesso. As massas vão atraídas a ele, né? Ô, pastor Jair, Leonardo. aqui no Brasil, nós, no YouTube, na verdade, nós tem uma série, né? Um documentário que fala sobre a Hillsong, que é mais ou menos parecido aí com o rapaz que o senhor está falando, esse Gregory Russell aí. Não sei se passou aí In nos Brazil, Estados we Unidos. saw like a documentary about Hillsong Church. It's a little bit like that too. É chamado Hillsong, Por Trás da Mega Igreja. Bem interessante, assim. Fala um pouquinho sobre isso aí que o senhor está falando. It's It's called Hillsong Behind the Mega Church. Mm. Well, Hillsong is a little bit different because they have different pastors and all that. They have their name. It's a denomination, I guess. They came from Assembly of God. A Hillsong, ela é uma denominação, mas eles eram Assembleia de Deus, mas é um pouco diferente porque eles têm pastores, né? Groeschel is just himself. O Groeschel é só ele que prega. And it's interesting, Ryan, I talked to the campus pastor here in Keller, and eu falei com o pastor do campus aqui em Keller. He went to like a Bible college, some sort, and he didn't know. I asked him, "Are you guys Reformed, Calvinists?" I didn't know anything about the church. Eu perguntei para ele, vocês são calvinistas, reformados, né? And he didn't know what it was Calvinism. Can you believe that? Yeah, E ele não sabia o que era calvinista. So that really tells you, sure. huh? This is a campus pastor for Keller here. É o pastor do campus aqui de Keller, não sabia o que era calvinismo. Nos Estados Unidos, in the United States, man. So It makes sense because doctrine, and I do see the Hillsong comparison. It's kind of just the cool kids church, We're a cool, igreja be cool. You can be popular. I mean, that's kind of they're very good at marketing that, right? O Hillsong é a igreja dos jovens legais, né? O troço massa. But they definitely downplay doctrine, like you said. They to the point that they don't even know a lot of really basic conversations, which is a little bit scary. But I don't know. Maybe there's good publicity of it. Mas eles têm, a parte doutrinária é fraca. In defense of Hillsong, I just think they come out of a Assembly of God tradition. So they are different in the sense, it's like Bethel, both of them were Assembly of God, so it's not like they started yesterday. It's a little bit different. Doesn't make sense than Groeschel, for instance. Sure. It's yeah, and they are more, they have some roots, but they went crazy and this is the thing about those churches. You can find a pastor, not the main pastor, but like their associate pastor, that's really good with preaching theology, exegesis, and that's what blows my mind about. And actually, some of the Hillsong lyrics and all that, it's good worship lyrics. I didn't see a lot of Pentecostalism or things wrong. Elevation Church, that is a Baptist, supposedly. It's the one I struggle with. Eu tô falando lyric wise. Eu tô falando que a Bethel e a Hillsong, eles têm um pouco mais de tradição porque eles são igrejas de Assembleia de Deus, eram, né? I don't know if they still are Assembleia. I don't think they are anymore, but they came out of that tradition. So,
Então eles vieram da tradição da Assembleia de Deus, né? But Groeschel, it is strange. It's hard. The problem that I have is, and I actually made it. My kids went there, several times, and I made them to critique the preaching. Os meus filhos foram nessa igreja Life aqui algumas vezes e eu fiz eles avaliarem os sermões. So it's kind of strange, like being the preacher's son, preacher kids, and just one of the things that I always mention about him. It's very simple, it's very whatever, but uma coisa que eu sempre falo sobre o Groeschel, sermão, one of his sermons, he was talking about how you're going to change your life, right? And he made this statement: hope is good, but it's not everything. You need to change your habits. Então ele falou: a esperança não é tudo, é boa, mas não é tudo, você precisa mudar os seus hábitos. And I got stuck with that in my mind, And I was thinking, man, this can be totally wrong, because hope in the Bible is everything, hope in the resurrection, hope, in our eternal life, hope, it's a big term, you cannot just discard that like that, Eu falei, a esperança é uma coisa maior no Testamento. And so all of a sudden I was thinking, this pastor needs to go, to the hospital, to the mom that has a child with cancer, Mm. and just put yourself in a position of a pastor that's dealing with, some serious stuff, right? How are we gonna say hope is not everything? Right? Como se o pastor que está fazendo uma visita no hospital, um paciente com câncer, alguém que perdeu um filho. So that's kind of the gospel that he has. Esse é o tipo de evangelho que ele tem. It is kind of, I think it's very dangerous for the future generations. And plus, he's the only guy. What will happen if he's gone? O que vai acontecer? E o problema também é que ele é o único cara. O que vai acontecer depois que ele sair, né? And I think he takes a lot of the glory for Jesus. That's another thing that I don't like. Eu não gosto desse negócio do... We need to remind ourselves that Jesus is the one that died on the cross. This is his church, his kingdom. A gente precisa lembrar que a igreja é de Cristo, né? A igreja é dele. But I said enough. I'm sorry. I just had that on me. I was loaded. Are you there, Ryan? O Ryan caiu? Ryan? Caiu. Essa igreja, enquanto ele volta aí, se vocês virem ele voltar, me falem, que eu tô no celular. Ah, ela é uma igreja assim, você vê lá, você tem a sensação. Pra mim, ele tá aparecendo aqui na tela. Mas ele fala no celular, quando fala iPhone. Apareceu. Ryan, you back? Yes, sir. Right. Sorry about Sorry, I was loaded about Life Church, man. It's it. but yeah. I agree with what you're saying. I think there's just a lot of it just shows us why it's so important what we're doing, studying the Word of God about these key theological truths, because it's so It's easy to become the world. Isso mostra como é importante, né, a verdade teológica, a doutrina, né, para lidar com essas questões aí que estão no mundo. Go Yeah, ahead. I think much of what we're saying amounts to what the Apostle Paul tells Timothy, that people are going to long for teachers who tickle their ears and tell them what they want to hear. É o que o apóstolo Paulo fala, né, que as pessoas vão atrás daquilo que é agradável aos ouvidos, né, que coça os ouvidos delas. I think he is a Calvinist. Hello, não, você é um calvinista. Can I dig in for Calvinists here so we can add some spice? Quem é calvinista aqui, levanta a mão. O Leonan, ele é um calvinista. Leonan, I think he's a Calvinist, but not a supra
Não, não Você, sou calvinista, não. você não é, não? Não, eu acredito só na soberania de Deus, nessa questão da salvação, né? Mas I'm não not a calvinismo, Calvinist. hipercalvinismo, não. I'm, I just believe in God's sovereignty in the salvation, but I'm not by any means. I'm not even close to supra. So, então você não se considera calvinista? Não, não. Não, eu não sou He doesn't calvinista, não. consider himself a Calvinist. He's just, but he sees some value in the sovereignty. Você vê um valor no calvinismo na questão da soberania, é isso? Você admira um pouco ou não? Justamente. É, sim, sim. Eu So realmente eu he, creio que eu creio que a salvação ela independe da ação humana, entendeu? I like to think that salvation independs human action. So this is a sensitive point. Maybe you want to work on this. I think I actually agree with that position. I think a lot of people that hear my preaching and teaching, they assume I'm a Calvinist when I'm not. Eu acho que eu concordo com isso. E muitas pessoas, quando eu prego, acham até que eu sou um calvinista, mas eu não sou. I think it's our job to promote a clear biblical doctrine of God, Eu acho que é o nosso dever promover uma doutrina clara, bíblica de Deus. a God who is sovereign, all powerful. Um Deus que é soberano, todo-poderoso, He knows everything. sabe tudo. And yet he also tells us in his word E ele também nos diz nas suas próprias about the responsibility of man. sobre a responsabilidade do homem. J.I. Packer called this antinomy. O J.A. Packer chama isso de antinomia, or tension theology. ou teologia da tensão. I think there are definitely aspects, especially of the doctrine of salvation, Eu acredito que há aspectos, especialmente da doutrina da salvação, that are not necessarily meant for us to parse out exactly precise. que não são, não são realmente, não tem a intenção de dar todos os detalhes, né? A gente não pode entender todos os detalhes sobre isso. I think our duty is to promote pure biblicism. Nosso dever é promover biblismo puro, né? There's great value in preaching through books of the Bible Há grande valor em pregar sobre os livros da Bíblia, because both positions will be taught. porque todas as posições podem ser ensinadas. The doctrine of God's sovereignty A doutrina da soberania de Deus, and the doctrine of man's responsibility. por causa da doutrina da responsabilidade do homem, Those polarities are held in tension. porque a polaridade, né? Essas polaridades, elas estão sob tensão. It's not necessary for us to have it totally figured out. E não é realmente para nós entender tudo, né, nos seus detalhes, né? Assim, ter tudo realmente certinho. Because Entender the tudo Bible certinho. doesn't because the Bible promotes nuance, not precision. Porque a Bíblia, ela promove nuance, né, e não precisão. In these particular areas. Nessas áreas em particular. At the end of the day, the Bible says No fim das contas, a Bíblia diz: God is the author of salvation, Deus é autor da salvação. and mankind is responsible for his own sin. E a humanidade é responsável pelo seu próprio. And the only way we can be in restored relationship E a única maneira que a gente pode ter um relacionamento restaurado with a holy God com o Deus Santo is to call on God the Son, Jesus Christ. é chamar, né, invocar a Deus, o Filho, Jesus Cristo. I often joke with my people here at church Eu às vezes faço a piada aqui na igreja
I believe in works-based righteousness, Eu acredito na justiça baseada nas obras, just not my righteousness or your righteousness, mas não a minha justiça ou a sua justiça, but the work and righteousness of Jesus Christ. mas a obra e o trabalho de Jesus, a obra e a justiça de Jesus Cristo. The most important part of the doctrine of salvation A parte mais importante da doutrina da salvação, as it relates to Christology, no que se relaciona com cristologia, is that Jesus is the center of it. é que Jesus é o centro dele, His person, his work. a sua pessoa, o seu trabalho. That's what the word of God says. É isso que a palavra de Deus diz. And we should only take his name, E a gente deveria só tomar o seu nome, not some other sinful man's name, não um outro homem, nome de um outro homem pecador, including our own. inclusive o nosso mesmo. Would you address? I mean, I think Luis had a question before Yeah. lunch. Luis, but I have a question. I wonder if we could address that universalist Christology. I don't know if you have time for that, but especially as it relates to some texts in the Bible, and we deal with that a lot in New Testament, but like Romans 5, for instance, and but let's hear Luis, I think, first. Luis, você tinha A sua segunda pergunta? pergunta, É. Can he ask the segunda, question? Of course. Of course. Yeah. Go ahead. Vai, Luis. a segunda pergunta de antes era, eu só queria que ele falasse um pouquinho sobre a questão da criança que não tem ainda condições de crer, né? E se elas são preservadas, são salvas, né? Se elas morrem antes de terem condições de crer, só para dar uma pincelada nessa questão aí. Yeah, his question it's that question referring talking about kids and salvation of infants and children that are not really I mean they cannot be responsibilized, I guess. Yet. What do you think? What is your view on that? Well, it's a great question. É uma pergunta muito boa. And I mentioned Augustine earlier. Eu mencionei Agostinho mais cedo. This is one area where I strongly disagree with Augustine. Isso é uma área que eu realmente discordo fortemente de Agostinho. Augustine maintained that babies who were not baptized Agostinho, ele mantinha a ideia de que os bebês que não foram batizados, were actually damned to hell. eles estavam, na verdade, condenados ao inferno. And this is one of the beginning places of infant baptism. E esse é o início, né, do batismo infantil. Mid fourth century and earlier, but he's the one that really popularized it. Isso, estamos falando da metade do século IV e antes, mas foi Agostinho que popularizou isso. Because he really believed that babies that died Porque realmente ele acreditava que bebês que morriam without baptismal water sem a água batismal were damned to hell. estavam condenados ao inferno. I think the scripture, of course, deals with this issue. Can anybody think of a particular example where a baby dies and it speaks to the afterlife of the baby? Alguém aí pode dar um exemplo de uma palavra, de um texto que fala sobre o bebê? Eu poderia ajudar nessa questão do bebê que morre? Eu não sei se é uma palavra, pastor, mas só relembrando aí que o professor, Ele quer um ele texto falou da de Bíblia. Agostinho. Sim, Yeah. mas antes de colocar, é porque até hoje nos velórios
na hora da encomendação lá, eles lembram desse batismo, das águas do batismo. Mas o versículo, eu não sei He's se saying that encaixa, né? today the Catholics, during they call the candle funeral velório in Portuguese. They remember that allusion to baptism, the water of baptisms, and the power that they have, I guess. But the verse, Ivan is saying, pode falar, O pastor. versículo, Sim. não sei, aquele verso que diz: Deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Ele se encaixa nisso? Are you referring to the one that Jesus says, "Let the children come to me, because to them belong the kingdom of heaven"? I think that's a great text. That's not the one I was thinking of, but I think that's definitely a supportive text. Eu acho que esse texto é muito grande. Não é o que eu estava pensando, mas é um texto que dá apoio realmente para isso. There's an Old Testament example where there's actually something that a prominent follower of God says regarding the death of his child. Há um texto no Velho Testamento que fala, na verdade, sobre a morte de uma criança. Alguém? 2 Samuel 12. 2 Samuel 12. Anybody remember what's going on there? Alguém se lembra o que está acontecendo ali? David has committed adultery with who? Davi tinha adulterado com quem? Batseba. Bathsheba. And she becomes pregnant, correct? Ela é engravida, na verdade. And she has a child. E ela tem uma criança, né? And the child is born very sickly. E a criança nasceu muito doente. And David is fasting and praying for the child. E Davi, ele está jejuando e orando pela criança. And the boy dies on the seventh day. E o rapaz morre no 7º dia. Do you remember what he said when his servants were questioning him? E você lembra o que os servos disseram para ele quando estavam perguntando? Questionando. Verse 22. Versículo 22. While the baby was still alive, Enquanto o bebê ainda estava vivo, I fasted and I cried. eu chorei, eu jejuei e eu chorei. I thought, who knows, maybe Yahweh will feel sorry for me E eu pensei, quem sabe, talvez Deus tenha misericórdia dele and let the baby live. e deixe o bebê morrer, deixe o bebê viver. But now that the baby is dead, Mas agora que o bebê morreu, why should I fast? por que eu deveria jejuar? I can't bring him back to life. Eu não posso trazê-lo de volta à vida. Someday I will go to him, Mas algum dia eu vou até ele. but he cannot come back to me. Ele não pode, mas ele não pode voltar para mim. Yeah, that's very strong. So Forte, I, né? that's one example where a man of God who has committed sin and caused the death of his child knows that he will see his child again. Então nós temos aqui um exemplo de um homem de Deus, né? Falando, afirmando que depois da morte ele vai ver o seu filho de novo. What any other examples y'all can think of? I think what Jesus said in the New Testament about children coming to him, the kingdom of God belonging to such as these, is right on point. Algum outro exemplo que vocês podem lembrar? O que o pastor Ivan falou no Testamento é muito bom. Não lembro. That's one point that I don't know if you want to talk about the text, but there's a text about that is dispute between Reformed and Christians about salvation of your children. Eu não sei se
se é o ponto, momento agora, mas os reformados falam da salvação, né, dos filhos, dos pais crentes, né? Like Christian parents, they'll have their kids saved. I mean, part of, right? This is the Reformed teaching. I think that's why Luis is asking that too, because that's kind of that's very strong in Lutheran. É porque por isso você está perguntando, né, Luiz? Porque nos luteranos, na Reformada, a salvação é dos filhos de crentes, né? Entendi. É por causa do batismo aliancista, né? Yeah, the covenant baptism, that's what he's talking about. And Talvez, pastor, eles peguem o texto lá, crê no Senhor, Atos, né, lá de Cornélio lá, não, do Filipe, o carcereiro, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. so Aí, Ivan como saying, eles interpretam? I think it's the text. I mean, maybe it's the Paul and the in Philippi, where the carcer keeper, the jailer, he told him, believe in Jesus and in Christ, and you and your household will be saved. Como eles interpretam que todas as pessoas ali, incluindo as crianças, foram batizadas, então eles colocam isso. So they interpret this as, as being saved because of that, That gets back to what we talked about with covenantal theology. E eles estão falando da aliança, isso volta atrás na aliança, na teologia da aliança, né? And I think Eu gostei da palavra do Luiz aí, aliancista, acho que é a palavra. Sorry, go ahead. I was Isso, just saying aliancista. it's an easy error to make. Say that again, you cut a little bit. It's an error to make. I think it's an easy error to commit. My dad's saved, therefore I'm saved. É um erro fácil de cometer, né? O meu pai tá salvo, eu também tô salvo. There's the other side of that too, and that's one of the things I don't struggle, but I think there's a difference, and I think everybody would agree. Like, if you have a child of a Christian couple, é uma coisa difícil, no entanto, se a gente perguntar, você tem um filho de um casal cristão that was married according to God's will, right? They pray, they got married, they started a family. Então, é um casal de jovens cristãos que oraram, casaram, tiveram filhos. Is that child, I'm just being, this is an honest question. Is that child the same as the one that was born from a random sex, in a Friday night, in a parking lot from non-believers, whatever? Então, essa criança é a mesma do que né, de um casal crente, tem o mesmo questão de valor do que uma criança que nasceu de um sexo da sexta-feira à noite, de gente que nem se conhecia, né? Tava bêbado em drogas e tal. It's kind of, it's pushy, I know, but isn't there a difference? I think we do believe there's a difference, but we don't, right? I mean, and Paulo has a question too. I think Augustine would agree with your assessment there, but I very much disagree with that. I think it's inconsistent. O Agostinho concordaria com você, mas eu não concordo, acho que é inconsistente. Augustine said, on one hand, that God saves these adults who respond in faith to Christ. Então, de um lado, Agostinho falava, né, que Deus salva esses adultos que concordam em Cristo. But he's going to damn these babies who die, who have no opportunity to respond in Christ. Mas ele vai condenar esses bebês que não têm nenhuma oportunidade em Cristo. I don't believe that. I'm just saying that Yeah, I know. Christian kids, they have a different starting point, so they ought to be better. And I think this is one of the reasons, the primary reason that we are pro-life no matter what.
E uma das razões que a gente é pró-vida, né? Não interessa, né? A questão do aborto aí, nós somos pró-vida. God is the author of life, and He is the only one who has the right to take it away. É que Deus é o autor da vida e só Ele que tem o direito de tirar a vida, né? And I think one of the great demonstrations of God's judgment of sin and sinners is the death of children. E, e uma demonstração de o que é pecado, né? É a morte, the death of sinners, of Uh, I think I said it probably improperly. The consequence, one of the worst consequences of sinful humanity is the death of children. então, uma das piores consequências da humanidade pecaminosa é a morte de uma criança. It was never meant to be this way. Nunca foi a intenção de Deus ser assim, né? Uhum. And I would think there's nothing that we fear more than the death of our own children. E a gente não tem nada que a gente tema mais do que a morte de um dos nossos filhos, né? It's the only thing that keeps me up at night. É a única coisa que me tira o sono à noite. So I think our sin nature Eu acho que a nossa natureza pecaminosa has consequences cosmically, tem consequências cósmicas, but also in the most real and practical ways in our own lives. mas de maneira prática e real nas nossas próprias vidas. And the chief example of that is the death of children. E o exemplo prático disso é a morte de criança. It should not happen. Não deveria existir, It is acontecer. great. It's the greatest atrocity in the human experience. É a maior atrocidade na existência humana. For example, Por exemplo, think about how God dealt with Old Testament societies that were involved in child sacrifice. veja como Deus se envolveu com sociedades no Velho Testamento que praticavam sacrifício de crianças. He absolutely obliterated them. Ele descartou eles totalmente. And they deserved it. E eles mereciam isso. Perhaps we deserve the same Talvez a gente esteja merecendo a mesma coisa hoje, né? for allowing the genocide of abortion. Ao permitir, né, o genocídio do aborto. Okay, I'll get off of my preacher's box. Eu vou sair do púlpito aqui de pregar. Estou virando pregador. Paulo has a question, I think. Has a raised hand. Eu queria perguntar, já se seria errado nós dizermos que esse pensamento de Agostinho com relação às crianças vem do desenvolvimento da explicação do mal e sua natureza. Is it wrong to think that Augustine's explanation about this has to do with evil and origin of evil and its nature? That's a big part of it É uma parte grande disso. Você quer explicar mais? because Augustine was very much like many of the church fathers, É porque Agostinho era mais ou menos como todos os outros pais da igreja. a traducianist. Como é que fala isso? Traducionista. I put it in chat. É traducionista. Turn to Romans 5. Em Romanos 5, pode abrir lá. Look at verses. Have someone read verses 12 through 12 through 19. Romanos 5, 12 a 19. Read it in Portuguese. It's fine. Pode ler em português. Paulo, você está com ele aí? Eu acho que você.
Romanos 5, 12 a 19. 12 to 19. 5, vou Right. ler aqui, peraí. Romanos 5, 12. Pelo que 12, Ryan? 12 through Uh, 19. I'm sorry, Romans 5:12 through 19. Yeah, Chapter we got, 5, 12 through we got 19. Paul is going to read it. Paulo. Okay. Vou ler. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não é imputado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Pois se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. O dom não é como a ofensa de um só que pecou. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Pois se pela ofensa de um só homem, de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação e vida. Pois como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Thank you. So, what do you think the Apostle Paul's basic argument here is regarding how sin is passed to the next generation? Então, como é que você pensa aqui qual é o argumento de Paulo, como o pecado passa para a geração seguinte? That's a question for everybody, whoever wants to answer it. É uma pergunta para todos. But Paulo will be a great person to respect. Yeah, go ahead. Vai, Paulo. Let's fight now. UFC time. Essa pergunta é difícil, né? That's a tough question. Look again, everybody look again at verse 19. Vamos ler de novo o versículo 19. Through one man's disobedience, Pela desobediência de um homem, the many were made sinners. muitos foram feitos pecadores. So the doctrine of traducianism A doutrina do traducionismo is coupled or goes along with the doctrine of creationism. ela tá pareada, vai junto com a doutrina do criacionismo. And this is creationism in the sense of the soul, E é criacionismo no sentido da alma, not creationism of the universe. não criacionismo do universo. The creationist view says A visão criacionista diz that God himself applies the soul to the embryo that is made alive as a result of human sexual activity. Então, essa doutrina do criacionismo diz que Deus, ele mesmo, aplica a alma ao embrião ali, né, que tem origem depois do sexo. The traducianist perspective A perspectiva traducionista says that the soul is created at the same time along with the physical act itself.
ela fala que you're talking about the sinful nature or the soul? Sorry, I missed that. No, the soul, the create A alma, ok, just soul. A alma, então, na visão tradicionista, ela é criada simultaneamente no ato do sexo. so God is over both processes, E Deus está sobre todos os dois processos aqui, but the creationist view says that God applies the soul, mas a visão criacionista diz que Deus ele traz, aplica a alma, and the traducianist view says that the soul is generated because of the physical act itself. mas a visão tradicionista diz que a alma é gerada pelo ato sexual em si mesmo. It's just a little bit of a difference, but it is different. É um pouquinho, é só um pouquinho diferente, mas é diferente. And for theologians like Augustine, E para teólogos como Agostinho, many of the early church fathers muitos dos primeiros pais da igreja believed in traducianism. acreditavam em traducionismo. It puts much more focus on the physical aspect along with the soul. E coloca muito mais ênfase no aspecto físico em conjunto com a alma. Whereas the creationist view says Ao passo que a visão criacionista diz that God applies the soul que Deus, after the physical generation. que Deus aplica a alma depois da geração física. So the traducianist perspective Então, a visão tradicionista says that sin will be passed on to the next generation no matter what. diz que sin, you said sin, right? Yes, sin, yes. O pecado vai ser transmitido para a próxima geração, não importa como. So all offspring in the traducianist perspective Então, toda a descendência, né, toda a geração, na visão tradicionista, vai ter pecado. flowing from the first Adam Que vai vir do primeiro Adão. is sinful humanity will be the result of all offspring. Então, a humanidade pecaminosa vai ser o resultado de toda. The vai ser o creation, resultado de Adão. the creation, the creationists can claim that embryo or that preborn baby or the baby is basically created without sin. E o criacionista, ele basicamente crê que o bebê ele nasce sem pecado. And that the sin nature will be actualized later when the baby is sentient and can make decisions. Então, o pecado da natureza vai aparecer, né, quando ele for mais velho. Can you just state that again? Because I don't want to mess up the words here. Sure. So sin will show up later in life, but not as a nature. What did you say about that? Say that again. Basically the traducianist, it's Basicamente, o tradicionista, all preborn children inherit a sin nature. basicamente, todas as crianças, antes de nascer, já têm a natureza pecaminosa. Because the soul is created at the moment of conception. Porque a alma, ela é criada no momento da concepção. Conception or sex? They didn't know better back then because, okay, I got it. But what is just the soul? Like when in the creationist view, I think that's what I didn't make it clear. Okay, yeah. So the creationist view says that the soul is it's really an issue of timing, and therefore, because the process and the timing is just a little bit different, the creation. O criacionismo ele só coloca um pouquinho mais de tempo, o processo demora mais a aparecer. The creation claim
that the preborn baby is born without a sin nature. O criacionista diz que a criança, antes de nascer, ela não tem a natureza pecaminosa, Whereas the traducianists cannot make that claim. mas os tradicionistas não. But you said something about that's what I didn't want to translate because I was not sure. So the creationist says that the nature will show up. What is the right terminology there? Eu estou perguntando que eu não entendi direito o criacionismo, se a natureza vai aparecer depois ou o quê? Aí ele vai dizer. The creationist believes that as the baby matures into a toddler and an adolescent, O criacionista, ele acredita, né, que quando a bebê vai amadurecer como uma criancinha ou um adolescente, that he or she will actualize the sin nature. então ele ou ela vai atualizar. That's just you. You're picking words there. Yeah, that's what I want to hear. You know, what is the right word? Huh? To bring about the sin nature. Então vai trazer a natureza pecaminosa. So the nature was there anyways. It was there, but they were not perceived as guilty before God because they didn't knowingly sin. Eu perguntei, mas a natureza estava lá e ele falou que estava, mas eles não eram percebidos como pecadores diante de Deus. But it's kind of I think if they both state that, I mean, they are both stating the same thing. Basically, there's a sinful nature anyways, right? The result is the same, but you can see how this could really play with the thinking of what happens to babies when they die. O resultado é o mesmo, porque a natureza vai estar lá, mas eles estão lidando com a questão ao que acontece com o bebê quando ele morre. Yeah, that made a lot of sense because I think there is also a discussion, and I don't think that's the issue here between those two point of views, is is a sinful nature really transmitted, right? So but they both. Question. That's the question. You said it in 5 words, what it took me 2,000 to say, but that's it. How is the sin nature transmitted? That's really what the argument and the debate between traducianism and creationism is all about. That's a good way to say it. Então a pergunta é, né, realmente para os dois no debate do tradicionismo e criacionismo, é como que a natureza pecaminosa é transmitida. So they both agree that this is transmitted. Is this a matter of time or não? Eu estou perguntando, eles concordam que é transmitido, é uma questão de tempo ou não? And process. So time and process, yeah. É tempo e processo. But it is transmitted for both views. It is. Ultimately, both babies who grow into toddlers, who grow into young adults, etc., are sinners. So they do agree on that. Então eles concordam que é transmitido, só que no ponto de vista criacionismo só vai aparecer ao longo da maturação de criança para adolescente e tal. So back to Augustine. Então de volta a Agostinho. Augustine was traducianist. Agostinho era um traducionista. So it made sense to him. Então fazia muito sentido para ele that if the physical act of generation brings about que o ato físico da geração, that the physical act of that sex brought about the soul itself. Então, para ele, o ato sexual gerava a alma. That the soul was tainted at the moment of physical generation or conception. E que a alma, então, ela estava manchada já no momento da concepção. This led him to the horrible doctrine. Isso levou ele à doutrina horrorosa, né? That all babies, preborn and born, which die, que todos os bebês
antes de nascer, não, desculpa, que nasciam sem e Go to morressem, né? go to hell if they haven't been baptized. Bebês que nasciam e morriam iam para o inferno se não fossem batizados. This fed into infant baptism becoming necessary E isso fez com que o batismo infantil se tornasse necessário, out of the fear that the child may die. com medo de que a criança poderia morrer. And if the child does not have baptism and dies, E se a criança não for batizada e morrer, that child will go to hell according to Augustine. essa criança vai para o inferno, de acordo com Agostinho. So that was a very good question. I don't know if I answered it, but hopefully that gives you guys a better understanding about how the different views of how this sin nature is transmitted. Eu não sei se eu respondi a pergunta toda, mas eu espero que isso ajude a uma visão melhor, né? That was excellent. Thank you. I actually tend to agree with the physical part of it. I think the physical nature is something that we tend to downplay. Eu acho que a gente tende a, a minimizar a parte física do negócio. Ivan is saying the child would go to the limbo like a small hell, little hell. Yeah, kind of almost like a purgatory of sorts. Purgatório, mais ou menos, talvez. It's a different thing they created for this for kids, I guess. Unfortunately, we know a lot about Catholicism in Brazil. It tends. E até hoje, professor, Yeah. é difícil para uma pessoa católica se tornar evangélica ou cristã por causa dessa tradição do batismo. It's hard until today here, some Catholics to become Christians because that tradition of baptism. Yeah. It's covenantal theology. É uma aliança, é uma teologia aliancista. O Luiz falou e gostei. And not all covenantal theology is bad, but this is a major risk and danger to it. I'm born into Catholicism, therefore I'm saved. E nem toda teologia aliancista é ruim, mas essa aí, eu só nasci no lar católico, então eu tô salvo. I'm born Jewish, and therefore I'm automatically God's elect people. Eu sou nascido judeu, então automaticamente sou povo eleito de Deus. But we cannot totally downplay that. That's what my question. It is, like I said, about the child of a Christian couple, but that they married according to God's will and God is in control, right? That's a tough question. I'm not talking about salvation itself, but talking about it's a different kickstart. It's a starting point. Eu tô falando que é um pouco difícil a gente falar, né, do filho de casal crente contra não crente. And it's not necessarily about salvation, but like the Jews, they are smarter than other people. Os judeus, por exemplo, eles são mais inteligentes que os outros, right? So there are some practical aspects, results of that thing, that election per se. No? Can we totally discard that? Do you think so? Or? Oh no, I don't think we totally discard it, but I think it's proof that being oriented to something does not equate to completion. Então não dá para a gente descartar tudo, mas o fato de você ser orientado para algo não fala necessariamente de uma compleção, né, de ter chegado ao resultado final. I'm waiting for someone to mention the obvious regarding this dialogue between traducianism and creationism of the soul. Eu estou esperando alguém aí falar algo óbvio sobre essa disputa entre o traducionismo e o criacionismo. What is the name of this seminar? Eu, Qual é o nome desse seminário?
Ah, não, aí eu não sei. Que você falou? Não, eu queria fazer um comentário, pastor. Ah, No, what pelo, is... Hum, pelo vai? traducianismo, então, que seria o homem e a mulher no momento do ato sexual que geraria a alma, correto? Sim. He's asking, Então, nesse caso, traditionalism, he's just repeating, but he has a question. Traditionalism is the soul is generated between the sex between men and women. então, nesse caso, como é que chama aquilo? A fertilização artificial. Então, a criança não teria alma, se for analisar nesse sentido, né? So what about in vitro fertilization? The child wouldn't have a soul. Well, until it happens at the moment of conception. So Acontece no momento da concepção. so it has to be the fertilization of the egg. Tem que haver fertilização do ovo. I don't think the soul is applied. That's a great question. I hadn't thought of that, but I don't think the soul is not applied until the next active generation. Então a alma não é aplicada até esse momento, né? But I'd have to think a little bit more about the implications of that. That's a very good question. You can write a paper, Traditionalism in Vitro Fertilization. There you go. Eu vou escrever um artigo, Traducionismo e Fertilização in Vitro. That's Ivan's assignment. He can do it. He's more qualified. Você pode escrever esse artigo aí pro Luiz. But one thing I was getting at is what's kind of the main, what is the Apostle Paul trying to do in Romans 5:12 through 19? E que o Paulo está tentando mostrar em Romanos 5:12 a 19? He again is showing the corporality of all of man that were born into sin. Então ele aqui está mostrando de novo a coletividade, né, de que toda a humanidade nasceu em pecado. And yet there's one human being. Well, Adam and Eve weren't born into sin, but they sinned. But I'll let you say. Então, Adão e Eva não nasceram em pecado, mas eles pecaram. Paulo querendo falar? But there's one human being that has existed who was not born into sin. Mas teve ser humano que não nasceu em pecado. Who is that? Quem é esse? Jesus. É Jesus Cristo. That's right. Why? Por quê? No sexto. Right. Yeah. That's it. I mean, I think that's part of it. I mean, there's a reason why God did not allow, Jesus to be born simply of a man and a woman. Há uma razão porque Deus não permitiu Jesus nascer de homem e uma mulher, né? Assim, simplesmente do relacionamento deles. Because every other child, every other human being following Adam and Eve, E todas as crianças seguindo Adão e Eva has been born with the sin nature. nasceram com a natureza pecaminosa. Jesus was not born with the sin nature. Jesus não nasceu com a natureza pecaminosa. Why is that? Por que foi assim? Where does the Apostle Paul put the responsibility of the sin nature being passed in Romans 5? Onde que o apóstolo Paulo coloca a responsabilidade da natureza pecaminosa? Pergunta para vocês. Na desobediência? In disobedience. In disobedience, but if we're going to
designate a person, who does the Apostle Paul designate as the cause of all of sin? Mas se a gente for falar de uma pessoa que Paulo determina como a causa, Seria o primeiro Adão, ó. it would be Adam, Boa. first man. First, Yeah, first, I think it's Adam. And every other human being other than Jesus has had a biological father, correct? outro ser humano, além de Jesus, tem um pai biológico, correto? Even those conceived as a result of in vitro fertilization. Mesmo aqueles que são concebidos em fertilização in vitro. It required a man and a woman to make a child. É necessário um homem e uma mulher para fazer uma criança. For Jesus, he inherited no sin nature, Jesus não herdou nenhuma natureza pecaminosa, because he did not have a biological father. porque ele não tinha um pai biológico. That seems to be the argument the Apostle Paul makes in Romans 5. Esse parece ser o argumento que Paulo fala em Romanos 5. Ele fala que Jesus veio de Deus, né? Ele fala A ideia de Romanos, já, a ideia de Romanos aqui, será que ela está estritamente ligada à questão de uma transmissão de relacionamento sexual? Ou Paulo está fazendo uma abrangência mais generalista do pecado como um todo para a humanidade? Veio por um homem e a justificação veio por The question is really attached to sin, to sex, or it's more a general thing about sin in humanity? I think that's a great question, by the way. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito boa. I think Augustine answered the question wrong. Eu acho que Agostinho respondeu essa pergunta. He wanted to make the sexual act itself sinful. Ele queria fazer do sexo, ato sexual, pecaminoso. But we know that God actually created sex for good. Então a gente acha que Deus criou sexo para algo bom, Within the right parameters, com os parâmetros certos, between a woman and a man who are married. entre um homem e uma mulher que são casados. But I think the point still stands Eu acho que o ponto principal ainda é that sin has infected literally everything. que o pecado, ele realmente infectou a tudo. There's a cosmic undoing because of sin. Há um estrago cósmico que acontece por causa do pecado. A cosmic struggle. Uma luta cósmica. Every part of the human experience is affected by sin. Cada parte da existência humana é afetada pelo pecado. So one of the consequences of sin, Então, uma das consequências do pecado that the good act of sex within a marriage é que o bom ato do sexo no casamento, por exemplo, now becomes a vehicle to pass on the sin nature to the next generation. ele agora se torna um veículo para passar para as próximas gerações. Para passar o mal para as próximas gerações. The good news is A boa notícia é that in Christ, que em Cristo, this sin nature that is inherited que essa natureza que é herdada can be removed in two ways. pode ser removida em dois jeitos. First, the way that God sees us. Primeiro, do jeito que Deus nos vê. He declares us righteous, Ele nos declara justos,
even though we still have sinful bodies. Apesar de nós termos corpos pecaminosos. That includes our minds, by the way. Isso inclui a nossa mente também. But beyond that, Mas acima disso, one day we will have glorified, resurrected bodies. a gente vai ter corpos glorificados, ressurretos, which will be impervious to sin. que vão ser resistentes, né, ao pecado, não vão pecar mais. We will use our minds and our bodies the way they were always meant to be. A gente vai usar nossa mente e nossos corpos da maneira que desejamos ser. What else? Paulo vai perguntar de novo? Falar? Pô, Sim, Paulo. o versículo 19 fala que pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Verse 19 says that by the disobedience of one man, many were made sinners. Me parece que essa palavra no grego, desobediência, ela não está ligada à prática em si. It seems to me that the word in the Greek, disobedience, is not attached to the practice in itself. Paracoés tem a ver com ouvir contrariamente, né? Não dar atenção. Paracoes is like hearing in opposition. Don't pay attention to. Então para a pessoa dar atenção, ela tem que entender o que ela está ouvindo. So in order for the person to pay attention, he needs to understand what the person, he or she needs to understand what he's listening to. E Adão já foi criado com um poder de cognição, já foi criado grande, né? And Adam was created with a cognition ability, a big cognition actually. E me parece que não está muito ligado à criança na sua tenra idade, né? Que a And it criança não tem doesn't esse seem to poder. me that it's not closely attached to the child in the early years of life. Aí o São Tomás de Aquino, ele vai falar uma frase assim. Ele vai dizer que Saint Thomas of Aquinas will say something. ele afirma que a formação da alma ela está ligada às condições vitais e fisiológicas. De condição de quê? Vitais e Vitais. fisiológicas. So the formation of the soul for Aquinas is attached to the vital and physiological conditions. O que isso quer dizer? Então, me parece que o criacionismo, nesse aspecto, parece que está mais próximo do que o tradicionismo, né? It seems then that creationism is closer than traditionism. Quando a criança entende, começa a entender, ouvir e entender, It's para when the tomar a sua child decisão. it starts to hear and understand, it starts to be responsible for it. Também está ligado ao conceito sobre pecado, né? A ideia de o pecado é a prática em si, aí já é outra pergunta. O So pecado, ele é a so it prática em si, né? so Ou o pecado é a justificativa daquilo que foi praticado? so sin is really the practice in itself, or is the justification of that what was done wrong? Yeah. I think I understand what he's getting at if I understand the question. I don't think it's the practice. I think it's a consequence of what sin has done to the practice. Eu não acho que é a prática, eu acho que é a consequência do que a prática fez. Tem uma palavra que muito se repete, inclusive em Romanos, é essa palavra justificativa, né? Somos justificados por Cristo, There's a word in Romans like justified. We are justified by Christ. enquanto Adão justificou a sua própria situação. And Adam, he tried to justify himself. So that's kind of
He's saying that just trying to justify yourself it's the. Então, se tentar justificar a si mesmo é o pecado que você está falando. Exatamente. O pecado que tirou Adão da presença de Deus, né? Porque He's até saying então, deixa eu traduzir. He's saying that when Adam tries to justify himself, that is the sin that actually took him out of the presence of God. até, até então Adão já tinha pecado, já tinha feito aquilo que Deus pediu para ele não fazer. Entretanto, Deus foi atrás de Adão. Because Adam had already sinned in disobedience and all that, but God went after him anyways. Fazendo perguntas com o mesmo teor que ele fez para Caim. Asking the same questions as he asked to Cain. O que me parece, perguntas óbvias. And it seems to me that they were very obvious questions. O que me parece é que Deus está buscando ali uma exposição do próprio Adão em pedir perdão. It seems to me that God is seeking Adam to expose himself. Aí quando ele justifica, Deus declara as maldições e ao mesmo tempo coloca também a redenção, a proposta de redenção. And when he tá falando de Adão ou Caim? Adão. So when he justifies himself, God condemns and also makes the proposal of redemption. No aspecto da justificativa, a criança está livre, porque ela não justifica, ela faz o errado, ela pratica, desde pequena a gente observa assim, essa tendência, né? Mas ela não justifica a sua realidade. And a child usually does a lot of bad things, but they don't try to justify themselves. Yeah, that's good. I think what he's getting at is kind of the classic understanding of the age of accountability. When do we know that we're actually doing wrong? Eu acho que o que você está chegando aí é muito bom, né? É a questão da idade da prestação de contas, né? Quando é que a gente sabe que a gente está fazendo errado? One systematic theology book, if we had more time, I would want us to read, is from Millard Erickson. Tem um outro livro de teologia sistemática que, se a gente tivesse tempo, eu gostaria que a gente lesse, que é de Millard Erickson. And he argues that guilt is not applied until we know that we're actually doing wrong. Ele fala que a culpa não se aplica até que a gente saiba que a gente está fazendo errado. So the sin nature, in his view, is there. Então a natureza pecaminosa está lá. But that individual, i.e., that child, is not held accountable. Essa criança não é realmente responsável until he or she knows they're actually doing wrong. Até o momento que ele ou ela sabe realmente que está fazendo errado. That's a great discussion for another day. Essa é uma boa discussão para um outro dia. The main Já point. Tem como eu colocar o nome do livro da teologia? He wants the name. It's Miller Erickson. He asked if you can write it down. Miller, I think. Yeah, you're going to write it down? I'll put it. Yeah. É o nome do livro ou da teologia que você falou? Da teologia, né? Do autor, para a gente procurar. Miller Erickson. É um livro de teologia sistemática. It's a systematic theology book. Yes, and he is very much Augustinian in his approach, and there's a lot there that I agree with in Augustine, and there's obviously some things I disagree with. But eu acho que tem. Ele é bem agustiniano, né? E tem muita coisa que eu discordo ali. I actually titled it wrong. It's called Christian Theology. Eu escrevi errado. O título é Teologia Cristã. Yeah. So, but the main point I was trying to get at is the sin nature. However sin is transmitted, which is obviously a great debate.
Então, a pergunta, né, é realmente como é que o pecado é transmitido? Isso é bem debatido. It was not transmitted to Jesus Christ. Lá em Romanos 5:12, Seja como for, ele não foi transmitido para Jesus Cristo. So Jesus was born without sin, Então, Jesus, ele nasceu sem pecado and he remained sinless throughout his earthly life, e ele permaneceu sem pecado pro resto da sua vida. which is precisely why he could be our substitute on the cross. E é por isso que precisamente ele pode ser o nosso substituto na cruz. Which is, again, going back to the first Adam, second Adam discussion in the Apostle Paul. E é voltando para aquela discussão de primeiro Adão, segundo Adão, no apóstolo Paulo. There's a corporate nature to our sin, Há uma natureza corporativa, coletiva no nosso pecado, and a corporate nature to salvation, e há uma coletividade para a salvação, that all sinners must be saved by Christ alone. é que todos os pecadores podem ser salvos por Cristo somente. A sinner can't be saved by anyone but Christ. Um pecador não pode ser salvo por ninguém mais a não ser Cristo. So in Scripture, we have the two great equalizers. Então, nas Escrituras, nós temos os dois grandes equalizadores. The sin of man, which is our responsibility, O pecado do homem, que é a nossa responsabilidade, and the perfect work of Christ, which is, what he does for us. e a obra perfeita de Cristo, que é o que ele faz por nós. Have we talked enough for today, or we got any other thoughts? It's probably about time to sign off, isn't it? A gente já falou o suficiente hoje, mais algum pensamento? uma pergunta, tem uma pergunta. Seu Vai Jair. lá, Valdir. Valdir, ele levantou a mão primeiro, Robson, espera, por favor. Ele perguntou mais uma passagem bíblica do Antigo Testamento. Seria o Salmo 51:5, quando Davi Another fala, Old Testament passage would be Psalm 51:5. Lê para nós aí. sim, I asked him eis to que, read. eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. In iniquity was formed in me, in sin my mom conceived me. Yeah. It seems to promote the physical of that. Parece promover o aspecto físico disso. So sin, we think of sin as kind of this intangible concept. A gente pensa no pecado como essa coisa intangível, né? But it absolutely has damaging effects on our physicality. Mas tem efeitos na nossa no nosso aspecto físico, né? No físico nosso. For the wages of sin is what? Death. Porque o salário do pecado é o quê? We were to die. Nós vamos morrer, né? Eu tenho uma dúvida aí na explanação que o professor fez, na colocação do Paulo Orlando. I have a question about what Paulo Orlando and the professor's explanation here. A idade da inocência da criança, The innocent age in the child. eu pude observar muito de perto quando, no período da amamentação, né, da minha esposa com os três filhos, né, os três meninos. I observed quite well my three kids when they were breastfeeding. Quando eles estavam sendo amamentados, eles intencionalmente mordiam o mamilo da mãe.
they sometimes intentionally they would bite their mom's nipple. E a mãe advertia, né, que dói, não era para fazer. E quando ela dava um tapa, né, de advertência, mas com aquele tapinha de correção, mas com amor, eles continuavam a morder o mamilo. And my wife, she would advert them that they were hurting him with a little, tap, but they would keep going. It would keep biting. Aí quando ela aplicou a correção mesmo, que bateu com vontade, And when she hit choraram, it stronger and they would cry, daí eles entenderam que não era para morder. so they understood that was not to bite anymore. Eu pude observar que desde bebezinho ele já tem essa tendência, né? So since early on, we have this tendency. Então seria desde essa da fase da amamentação que a criança já consegue, através da correção no caso aí da amamentação da mãe, saber que está causando dano. So the correction of the mom, since the breastfeeding, tem uma maitaca aí. Completa o raciocínio que ficou ruim aí quando os papagaios cantaram aí. A pergunta é essa, por Ryan, né? Se desde bebezinho, então a criança já tem essa percepção do que está fazendo, está causando dano, né? E precisa de correção. And so ali- my question is, since they are young, they understand that they are causing some harm and they need correction. E não ficou delimitado, né, a idade. Qual é a idade da transição que se perde a inocência? And my question is, what is the age that actually you consider to be the transition, the important age? Well, I think most Thank you. theologians have said the age of 13. A maioria diz a idade de 13 anos. I think probably the best way to approach that is there's some nuance there. E tem algumas nuances ali, né? There are children that probably understand right and wrong earlier than the age of 13. Alguns coisas acontecem até mais cedo do que 13 anos, né? Algumas consciências. And maybe some after. E talvez algumas até depois. It makes me think of 2 Kings chapter 2. Me faz pensar em 2 Reis, capítulo 2. You guys remember what happens in 2 Kings chapter 2? Vocês lembram o que aconteceu em 2 Reis, capítulo 2? This is the passage where the youth or the young lads Isso é a passagem que o jovem, né? Que o jovem it's a different word than child. é uma palavra diferente do que criança. Two bears come out and basically eat 40 plus young men. É uma passagem que 2 ursos vêm e comem mais do que 40 jovens, né? And one has to ask, how could God allow that to happen? E até pergunta como é que Deus permitiu que isso acontecesse. Okay, they were making fun of Elisha. Big deal. Eles estavam zoando, né? Estavam se divertindo com Eliseu. Did they deserve death? Será que eles mereciam a morte? According to the Bible, they did. De acordo com a Bíblia, eles mereceram. I think many theologians look to this passage Eu acho que muitos teólogos olham para essa passagem as a bit of an apologetic um pouquinho como uma apologética for the age of accountability. para a idade da responsabilidade, né?
Assim é o argumento para a idade da responsabilidade aqui. These young men who are not likely children Esses jovens aqui que não são mais crianças, né, are held accountable for verbally abusing the Lord's prophet. eles são tidos como responsáveis por abusar verbalmente do profeta do Senhor. It's still a tough passage to read Ainda é uma passagem difícil para se ler, because we don't think that youth and young men deserve death. que a gente não pensa que juventude, jovens e adolescentes merecem a morte, né? But whatever we think about that, Mas seja o que a gente pensa em relação a isso, it seems to be that God is holding these young men accountable parece que Deus está tendo como responsável esses jovens for their sin. pelo pecado deles. And the word lad, I need to go look it up, but I'm pretty sure it's different than child. E a palavra que rapaz, né, é bem diferente da palavra criança. Eu preciso dar uma conferida, mas acho que é. And there's been great debate over what constitutes the age of a lad in Hebrew culture. E há muito debate sobre o que é um rapaz na cultura hebraica. I think some have said as early as 14, Alguns falaram que é tão cedo quanto 14, and some have even said as late as early 20s. e alguns falam até talvez como os anos 20. But again, I think it's something that can be investigated. Mas é algo que a gente pode investigar. The bar mitzvah, it's 12, isn't it? It's like, o bar mitzvah é 18, é 12, né? Isn't I it? think, and maybe maybe that would be the earliest, because of looking at when a boy is seen as becoming a man. Talvez esse é o mais cedo, né? Porque quando eles vêm, é o que eles veem quando um jovem se torna um homem. I think most of the secondary literature I've read on it Eu acho que a maioria da literatura secundária que eu já li sobre isso has the age 14, 15 and following. tem a idade de 14, 15 ou os anos seguintes. But it gets back to what we're trying to decipher. Mas voltamos naquilo que a gente está tentando decifrar. When is guilt applied to the young person? Quando que a culpa é aplicada ao jovem? And when are they held accountable for their actions by God? E quando é que eles são responsáveis pelas suas ações em relação a Deus? I guess the greater question is, do we know the destination of these young men after they were eaten by the bear? Será que a gente sabe? A grande pergunta é qual foi o destino desses jovens depois que eles foram comidos pelo urso? Some say Sheol or hell. Alguns falam Sheol, o inferno. But I don't know if exactly, even if you look at the next passage, verses 25 through 26 or 25 through 20. I'm sorry. This kind of is broken up weird here. Mas se olhar a próxima passagem, né? Ele está olhando os versículos. Let me look at it. Let me look at 2 Kings chapter 2 here real quick. And I can tell you exactly where it stops. Segunda Reis, capítulo 2. Deixa eu ver o versículo aqui. 23. 23? 20. Let's see here. 20. 23 a 25. 23, Yeah. 25? 3 through 25. Yeah, thank you. Sim, obrigado. I think the greater question is, were these young men damned to hell for their actions? A pergunta é: esses jovens foram condenados ao inferno pelo causa das suas ações? God certainly held them accountable, or he wouldn't have allowed two bears to eat them up.
Deus manteve eles responsáveis, né? Porque senão não ia permitir que dois ursos comessem eles. So, what do y'all think? And this might be a good place for us to stop today. O que vocês acham? Que talvez seja um bom ponto para a gente parar hoje. Ele fez uma pergunta aí, eu não entendi, não? Não, o que vocês acham? A pergunta se ele foi para o inferno, não? Se ele foi eles foram para o inferno, não? Ah, uá. Se eles forem para o inferno, Uhum. Não, é um debate. Ele só fez. Are you dentro, asking a question or just left it there? All right. I'm asking them what They they think. dentro do aspecto judaico, a mitzvah, né, apesar de ser mais nova essa ideia, assim, n- mas tem In the origem no Antigo, Jewish aspect, the mitzvah, although it's a younger concept in Judaism, mas tem origem no Antigo Testamento, a ideia vem de lá. but has origins in the Old Testament. It comes from there. E depois dessa idade, a criança judia, ela já era cobrada a responsabilidade com a lei. And after that age, the Jewish child was, they would be responsible according to the law. You know, they should know the law already. E no aspecto judaico, né, pecado é quebrar a lei. In the Jewish aspect, sin is to break the law. Se aqueles jovens não estavam quebrando a lei, assim, dentro do contexto judaico, eles não foram para o inferno, né? So they were not breaking the law in the Jewish context. If they were not breaking the law, they didn't go to hell. Okay. I see that. I want to believe that. I'm just asking a question. I don't know if the text says either way. Eu quero crer nisso, né? Eu não sei, né? O texto fala. Pode ir para um lado para o outro. Ó, Eliseu amaldiçoou em nome do Senhor. Elisha, he curses them in the name of Lord of God. Então foi a justa justiça de Deus, mandou duas ursas para alimentar, aplacar aí o insulto. So God sent two bears to feed themselves with the boys. Sendo Eliseu o profeta representante de Deus, a voz que fala em nome do Senhor ali, então foi justo. Quem mandou ele chamar Eliseu de calvo, careca? So that was fair, because why would they call him bald? But I think não era só chamar, eles mandaram ele sair de lá. It was not the baldy thing that was the worst. They told him to go away. They were rejecting him as a prophet. Quando Eles estavam falou aí que ele recusando era ele, mandando ele calvinista, embora. Eles estavam rejeitando ele como profeta. Fala, Stefano. Be careful of making fun of people who are bald. Cuidado de não debochar de quem é careca. tá falando que isso não adeptos do calvinismo. He made a play on words because bald in Portuguese is calvo. So he said those are the depths of Calvinism. That's good. I like that. Brothers, I appreciate y'all. I think we've exhausted enough today. Amazing discussion. This I love this class because it kind of takes off in a lot of different directions, but it's important because you guys are doing real theology at your churches. Então, é importante, a gente falou de muitos assuntos, mas vocês estão fazendo teologia
de verdade nas igrejas, né? So, So, can we next time, because there's a lot of things here I think we need to pinpoint, like the nature of sin, sinful nature, man, because there's other, like, we actually discussed that the other time before class, not today, but next time, maybe. Tô falando pra gente discutir essa questão da natureza pecaminosa in the sense that we were talking about Jesus, how he was not, didn't have the sinful nature, but we were kind of dealing with the fact that he was connected to the Father. So that connection, whatever it was the what Adam left behind. So it was more than having something that was transmitted, was more in the sense of lacking something. mhm, And that lack of something that was transmitted, instead of being like trying to materialize sin in DNA or something, was the lack. Eu tô falando que a gente teve essa discussão lá atrás sobre o que é a natureza pecaminosa da transmissão. E a gente falou que era mais a ausência de algo que Jesus tinha com o Pai e Adão tinha do que realmente um pecado materializado. And this is also important, I think. There's a point to this because we end up talking about sin nature and, all this whole, traditional Catholic stuff. E essa questão de natureza pecaminosa e visão tradicional católica, sometimes it sounds very dualistic. Muitas vezes soa muito dualística. Because sinful nature equates to evil as a substance. It seems like, I'm not saying that it is, but it kind of it is giving substance to sin and evil, almost in an antagonistic fashion. E eu tô falando que a natureza pecaminosa e o mal parece que dá uma substância ao mal, até numa maneira dualística, né? E eu tenho um problema com isso. I personally struggle with that. So I think if you just think about, he was an imperfect man that didn't have the abilities to relate to God and be in the garden, eat of the tree of life. So what he transmitted to man was the lack of of that. Então Adão, ele não tinha acesso a Deus, ele não tinha acesso à árvore da vida, ele transmitiu a ausência disso. And like Valdir's question, for instance, the kids that bit his mom, a pergunta do Valdir, por exemplo, os meninos que mordiam o peito da mãe. That's it's kind of hard to qualify that as sin. Isso é difícil qualificar como pecado, because that is just a selfish, survivalist, animal behavior. E porque isso é um movimento egoísta, sobrevivencialista de um animal. Like dogs will do that, puppies will do that. Cachorrinhos fazem isso, né? Filhotinhos vão fazer isso também com a mãe. So what my argument is that here probably, it's the sinful nature. It's has a lot to do with almost with animal behavior. É quase como se fosse um comportamento animal. It's just for survival. Survival is selfish, has no ethics, that has no upper, source. Então é um comportamento que não tem ética, não tem fonte superior, né? É bem animalesco. And it's like it's really the proof of a lack, and you see that a lot, human nature, they can behave like animals, e é muito assim, os homens podem se comportar como os animais, né? And that's what you see in the flood. É o que você vê no dilúvio. They were just doing sex by, randomly and reproducing mankind in the power of force, and actually the animals were doing the same. The text talks about animals. God was mad with animals too. It's just the power of the mighty. E no dilúvio, Deus fala sobre isso. Ele tava. O poder do mais forte é que reproduzia, né? Eu quero aquela mulher e pau. E os animais também. So,
it's like I'm just throwing this maybe for next time, you know. Eu tô só jogando isso aqui talvez pra próxima vez. It bothers me a little bit in that classical theology. Me incomoda um pouco nessa teologia clássica, like giving substance to evil. And actually, this is also a very Augustinian when you talk about total depravity of the soul. Quando a gente fala da total depravidade da alma, de Agostinho, por exemplo, também. And I mean, what is really we were talking about here? O que a gente tá falando aqui mesmo? Porque it seems like, you know, I mean, I see a lot of dualism, Zoroastrianism in this classic, you know, view, Neoplatonism, you know, just eu vejo muito de dualismo, zoroastrianismo nessa forma de falar de pecado transmitido, né? I'm just trying to get rid of that. You know, right? It's kind of I feel the inheritance of you know, dualism in a lot of you know, sinful nature. And yeah, I'm not saying that man is not sinful or commits that, but for some reason I think just, you know, because that is transmitted, you know, you cannot transmit what you don't have, basically. Eu tô falando porque nessa maneira de perceber, você não transmite aquilo que você não tem. So if you don't have, for instance, we have the Holy Spirit now, right? And that what makes us justified and holy before God, because that's His Spirit in us. Então a gente tem o Espírito Santo hoje de Deus, isso que nos justifica e nos faz, né, estar presente. So we have something more. So we were really lacking that. Então a gente tem algo mais. Hoje a gente tava, quer dizer, a gente tem o Espírito Santo porque a gente estava faltando isso. Right? So God's presence is really a necessary part in human existence. And Adam threw that away. Então a existência de Deus é algo fundamental na existência humana e Adão jogou isso fora. So I doesn't make any sense. I'm just trying to push something different here and force some kind of reasoning, but I don't know if you have a term for that, because you know all the classifications theology, but tô falando assim, o Ryan sabe todos os termos, eu não sei se ele tem um termo para isso, mas eu tô tentando forçar um tipo de raciocínio aqui que was that heretical or no? Maybe No, next I time. don't feel at all. If I understand you correctly, you're just trying to kind of move away, and I would agree with this, just from the classical division of our anthropology that we're body, soul, and spirit. We're actually, yes, we have those divisions, but they're divided under a whole or a singular. So I think what you're promoting is, you know, it's often called singularity of the body, or comprisement of the human body, and I think that's absolutely true. And I agree with what you said. We, you know, we have lost something in sin. We have lost, what we've really lost is life. And the Holy Spirit is the one who, by our faith in Christ and the love of God the Father, the Holy Spirit is the one who basically, and we'll talk about this next time, we need to get to the different views of the cross and atonement. Recapitulation is a big part of that. That really God. Let me translate some. He's reclaiming. He's you know, it's a reclamation project. He's bringing back or giving back in Christ what we've lost. So I think there's a lot to what you said. Okay, can I translate some of it? They are waiting there. E ele falou assim que ele concorda com isso, né? Porque, mas eu estava abordando um aspecto também né, contra a divisão clássica tricotomista, de que tem compartimentos e tal, né? E lidando contra essa questão clássica do pecado. Could we come back with that next time, or, you know, address them for them? Eu tô pedindo aí para voltar nesse assunto. I appreciate y'all. I'm going to sign off for today. And next week, as of right now, I don't have anything keeping me from starting at 7:30. So I think that'll be better for y'all, and we should be able to get done earlier.
Então, semana que vem, eu acho que dá tudo certo pra gente começar 7h30 nos Estados Unidos, 9h30 no Brasil, ok? Então, estamos terminados hoje. Have a great day. Vocês tenham um bom dia. Ô,